Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um encontro? Lembrando, todas segundas e quartas ao meio-dia estarei aqui, sempre trazendo um aspecto que vai te levar ao crescimento em vendas. Então, toda segunda e quarta, meio-dia, a gente tem um horário, um encontro marcado aqui para conversar sobre as suas vendas. Que tal? Vamos conversar? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que interfere no seu crescimento em vendas, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele pode atrapalhar o seu crescimento em vendas. Então, eu gosto de trazer aspectos diferentes, alguns que contribuem para as suas vendas e alguns que podem atrapalhar as suas vendas, para a gente chegar lá. Para a gente chegar lá é para a gente limpar a área daquilo que te atrapalha e reforçar aquelas ações que vão te levar para o crescimento. É resultado em vendas que você está precisando melhorar? Então vem comigo, eu posso te ajudar. Sabe por que eu posso te ajudar? Que eu sei que eu posso te ajudar? Primeiro, eu vou me apresentar. Meu nome é Yara Rocha, eu sou empreendedora, eu sou fundadora da Ânima Inteligência em Varejo e eu ajudo donos de pequenos negócios de comércio e serviços a conquistar o crescimento em vendas. A minha bagagem, eu tenho mais de 25 anos de experiência, comecei com publicidade, com marketing e estou trabalhando no varejo há mais de 12 anos, estava aqui fazendo as contas, há mais de 12 anos. Nesses últimos 12 anos, já com a bagagem que eu já tinha, eu comecei a encaixar toda a experiência que eu tinha e a visão, e claro, preparo, cursos e tudo mais, e identificar as oportunidades. Eu passei a ver com muita clareza as dificuldades das pequenas empresas em relação às vendas, sempre do ponto de vista da minha bagagem, que é voltada para marketing. Só que eu também comecei a identificar a oportunidade de poder tratar esse assunto de uma forma mais direta, mais prática, de para resultados rápidos. E essa minha visão e essa minha abordagem, claro que foi super acelerada durante agora, nesses tempos, na quarentena, na pandemia e tudo mais, especialmente no período de comércio fechado, quando eu trabalhei, meu número de clientes atendidos se multiplicou muito porque eu tenho essa abordagem de soluções práticas, simples, rápidas, que podem te trazer resultado rápido, sem deixar de lado aquela visão para aquilo que vai deixar seu negócio melhor e mais preparado sempre. Então, eu tenho essa bagagem e eu tenho também resultados tanto da minha empresa quanto dos clientes que eu atendi de crescimento, inclusive durante o período de fechamento do comércio. Foi um super desafio, mas muito, muito, muito gratificante. Por isso que eu tô aqui, quero conversar com vocês e quero levar vocês ao crescimento em vendas com essa bagagem que eu adquiri nesse tempo todo e com os resultados que eu obtive com a minha empresa e com os clientes com quem eu trabalhei. Bem, hoje, então, vamos falar de um assunto que está relacionado ao seu crescimento em vendas, mas é um assunto que não contribui muito, ao contrário, ele atrapalha. Você pensa, poxa, Yara, vamos falar de problema hoje? Eu não gosto de falar de problema, eu gosto de falar sempre de solução, mas tem algumas coisas que a gente precisa entender para se preparar, porque, enfim, elas estão aí, não preciso nem dizer um caso recente que a gente teve de susto que todo mundo tomou de um problemão que aconteceu e que atingiu todos nós e continua atingindo, né? Então, quando eu falo das ameaças ao seu negócio, é porque a gente precisa se preparar. E aí, e para limpar esta área de assuntos que podem atrapalhar a sua performance em busca da melhoria das suas vendas, do crescimento que você deseja. Então vamos lá, o que é uma ameaça? A palavra é pesada, enfim, mas é assim assim que é chamada. O que é uma ameaça para o seu negócio? É um fator externo, é um risco externo ao seu negócio que pode te atrapalhar, pode atrapalhar suas vendas, pode reduzir suas vantagens na cabeça do seu consumidor, ela pode atrapalhar de diversas formas o teu plano de crescer, de vender, tá tudo redondo, mas vem uma ameaça, algo externo que atrapalha, que te coloca em desvantagem.
Às vezes é só você, às vezes é você e todo mundo, às vezes você e seus concorrentes. Então, tem diversos tipos de ameaça. Aí você pode me perguntar, poxa, Yara, mas se é um fator externo, não é uma coisa que está dentro do meu negócio, por que eu tenho, o que adianta eu me preocupar? Vou te falar o que adianta, para você se preparar e ter saídas e ter alternativas caso essa ameaça aconteça, ou se você já está vendo que vai acontecer, e eu vou dar aqui alguns exemplos, você já saber como reduzir o impacto desta ameaça no seu crescimento de vendas, na performance, no resultado que você deseja para a sua empresa. Então, identificar para se preparar. Porque o cenário pode mudar de uma hora para outra, podem ser riscos repentinos e podem ser riscos que você está vendo a coisa acontecer e se preparando para quando ela acontecer você não perder a vantagem, não perder o seu lugar e muito menos não atrapalhar o seu crescimento em vendas. Acho que o primeiro exemplo que eu vou dar para a gente conseguir incorporar esse pensamento de identificar as ameaças no dia a dia da empresa, o primeiro exemplo que eu vou dar é o seguinte: quando a gente vai sair de casa de manhã, se está em temporada que pode chover ou não pode chover, o que a gente faz? A gente olha pela janela, a gente dá uma olhada se está com cara que vai chover, se não vai chover, olha a previsão do tempo. Por quê? Se vai chover ou não vai chover, você não tem alcance sobre fazer chover ou fazer parar de chover. Mas você pode se preparar para isso, para reduzir o impacto de uma chuva naquele seu programa, naquele dia a dia, no seu dia, ou naquilo que você vai fazer, se você vai fazer uma atividade ao ar livre, ou se você, enfim, vai ficar exposto, se você tem que levar guarda-chuva, não tem casaco, enfim. É nesse sentido que eu trago este tema para dentro do seu negócio, tá? Não é uma visão pessimista de jeito nenhum, que eu sou, como eu falo, eu sou uma otimista incorrigível, insuportável quase, eu sou uma otimista super. Mas é porque se você se preparar, você vai sofrer menos, ou quem dera, nem sofrer com o impacto de alguma ameaça externa ao seu negócio. Então, eu gosto de dar o exemplo, que é da previsão do tempo, para você pensar, poxa, isso já é tão natural, né? A gente olhar e perceber como é que está a previsão do tempo, se vai chover sim ou não, e saber que roupa usar, ou guarda-chuva sim ou não, já é tão natural na nossa vida, não é? Então, vamos fazer isso com o nosso negócio também. Vamos olhar sempre para as nuvens que estão ali fora da janela do seu negócio para se preparar. Eu vou dar outros exemplos. Eu acho que o exemplo mais claro, mais marcante, infelizmente, é a super ameaça que todos tivemos, e essa nem era possível prever com muita antecedência, que foi a pandemia, e que foi o fechamento do comércio, e que foi a mudança de comportamento que houve com os nossos clientes, todos nós como consumidores, como clientes e como empreendedores. Essa foi uma ameaça, mas essa eu vou te falar. Até hoje, passado esse risco, sim, todo mundo já pensou, já sabe, ou muita gente, então vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso, como se preparar para uma ameaça deste tamanho que foi. E que, poxa, não é o que a gente deseja, mas a gente já aprendeu o caminho e já sabe como se preparar para riscos como este. E a gente aprendeu na marra, a gente aprendeu fazendo. Então, por exemplo, na live acho que de segunda-feira eu estava falando de novos clientes. Muitas empresas e algumas, a minha e alguns clientes meus tinham um perfil de cliente que simplesmente sumiu, mudou o comportamento por causa do fechamento do comércio, por causa do fim dos eventos, por causa de tudo, por fechamento de cinemas e teatros, impactou vários clientes que eu atendia nos meus vídeos, nas minhas lives, vocês vão poder relembrar. Qual foi a alternativa? Buscar um novo perfil de cliente, ou como eu vou continuar trabalhando com este cliente, porém levando um tipo de produto, um tipo de serviço diferente, elaborando um novo tipo. Isto é se preparar para uma ameaça. É claro que a gente descobriu esse caminho
vivendo no campo de batalha. Agora a gente pode muito bem se preparar sem precisar passar por uma crise como essa. Ninguém imaginava essa crise, ninguém imaginava essa crise. Mas como é que a gente pode se preparar para uma crise deste porte? Pensando em outras formas, outros perfis de clientes, buscando em outros tipos de produtos e serviços, olhar para dentro do seu negócio, dar uma olhada na sua estrutura, no estoque que você está montando. Será que você consegue ter uma forma de movimentar seu estoque com menos investimento? Será que você consegue? Esse tipo de olhar te prepara para, por exemplo, se a gente não quiser usar essa crise sanitária, crise econômica de forma geral, que a gente já vinha vivendo, que ficou muito acentuada agora na pandemia e que vai continuar por um bom tempo. Então, como é que eu posso me preparar para uma temporada de crise econômica? Olhar para dentro da empresa e veja, bom, aonde que eu posso e devo melhorar aqui? Eu não posso investir tanto. Eu não posso ficar com dinheiro parado. Mas eu preciso ter estoque, eu preciso me preparar para a venda. Como eu posso resolver? Negociar com os meus fornecedores para fazer uma compra, uma pontualidade na entrega, de forma que eu não preciso comprar com muita antecedência, que eu já possa comprar à medida em que há uma encomenda ou que há uma demanda do cliente. Com isso, você reduz seu estoque sem perder a agilidade no atendimento ao seu cliente. É uma providência para você estar melhor preparado diante de uma crise braba, de uma crise econômica, de uma crise sanitária, de uma mudança de comportamento. Esse é um exemplo. Vamos falar de exemplos um pouquinho mais tranquilos, vai. Ameaças mais rotineiras, que estão mais dentro do nosso cotidiano. Um exemplo, a chegada de um novo concorrente. É importante ficar atento, é importante olhar o que está acontecendo. Você vai poder fazer alguma coisa? Não, assim, em relação à chegada, impedir. Você vai poder impedir a chegada de um novo concorrente? Não vai. Mas se você souber, se você identificar que tem um novo concorrente querendo chegar, vai abrir um ponto próximo do seu, ou resolveu atuar no mesmo nicho que você tem que se preparar. Você pode se preparar para reduzir. Como? Melhorando, intensificando a sua relação com seus clientes, agarrando esse cliente, fidelizando esse cliente, para o impacto desse novo concorrente não ser tão grande, porque ele está muito feliz e satisfeito com o seu serviço, com o seu produto. Então, você está um pouquinho mais protegido de um novo concorrente. Então, esse é um bom exemplo, ficar de olho na concorrência, entender qual é a proposta desse concorrente e qual é a sua para você reforçar aqui o seu território, que eu adoro trazer, que é aquele território que você conquistou, aquele lugar privilegiado na cabeça do seu cliente. Esta é uma defesa para uma ameaça externa, que é a chegada de um novo concorrente. Um exemplo ainda mais corriqueiro, tá? Ainda mais tranquilinho, para você se preparar também. Vai acontecer alguma obra e o acesso à sua loja, o acesso à sua clínica, o acesso ao seu negócio pode ficar interrompido por causa dessa obra. Isso te atrapalha. Isso te atrapalha, porque as pessoas vão deixar de ver, vão ter mais dificuldade para chegar na sua loja. A gente não quer nunca atrapalhar o acesso do seu cliente à sua loja, nunca, jamais, ou ao seu negócio, nunca. A gente quer facilitar esse acesso, nunca atrapalhar. Se você sabe que haverá uma obra, você vai se comunicar com seus clientes antes, você vai melhorar um pouco a sua fachada, você vai procurar saber alternativas e já comunicar, você vai oferecer uma comodidade de ir até o seu cliente ao invés dele vir, enfim. Essa é a forma de pensar. Eu não vou aqui conseguir cobrir todo tipo de ameaça, todo tipo de risco que pode atrapalhar o seu crescimento em vendas, mas eu queria deixar essa forma de pensar. Pensar. O que pode acontecer fora? Vou dar um exemplo. Quem vende um produto sorvete, tá? Vamos lá, sorvete.
Sorvete está muito ligado, imagino, claro, que tem uma curva, um aumento de vendas, o crescimento de vendas muito no período quente, no calor. Quando você sabe que está se aproximando uma época um pouco mais fria e que isso vai reduzir a curva de consumo do seu produto, do sorvete, o que você vai fazer? Criar um novo produto? Talvez criar um novo produto que seja da temporada de inverno, entendeu? Sei lá, um sorvete com uma bebida quente. Você vai se preparar, o ponto é só esse, é olhar, identificar ameaças externas, porque tem uma etapa nessa história que não é o assunto desse vídeo, que são os fatores internos, tá? Então hoje a gente está falando só dos externos. O que pode acontecer fora da sua empresa que pode atrapalhar o seu crescimento em vendas? As ameaças. Então, se você vende um produto que ele é muito ligado a uma época do ano, quando vai passando essa época do ano, você precisa se preparar. Você não vai ficar lamentando até chegar a outro período de calorzão para vender sorvete. Não. A gente vai fazer alguma coisa para não desacelerar este negócio num período menos favorável. Uma obra que vai acontecer, teve um tipo de ameaça que é super importante identificar para saber como lidar. Digamos que você tenha um fornecedor, ou seja, externo, não é algo que está acontecendo dentro da sua empresa, é um fator externo. Um fornecedor que, poxa, está atrasando com você, que ele já meio que está, uma hora aqui, outra ali, ele te deixa na mão. Você está sentindo que é uma ameaça para a sua entrega para o seu cliente. É esse fornecedor. Ou um serviço de entrega que, poxa, não está funcionando bem. Se você ficar atento e identificar esse problema antes de virar um problemão, você vai buscar alternativas. E olha, numa dessas de buscar alternativa, a alternativa que você vai encontrar pode até ser melhor do que você tinha vindo. Então, voltando ao exemplo do fornecedor. Você tem um fornecedor que você, poxa vida, ele tá atrasando comigo, enfim, vou procurar outro fornecedor. Não, primeiro, você pode conversar com esse fornecedor, renegociar prazos, negociar valores, mas também olhar e buscar outros fornecedores e pode encontrar uma condição mais favorável. A mesma coisa com entregas, com serviço de entregas, entra uma outra opção, você vai negociar taxa. Pode ser que você saia desse ciclo, dessa identificação de ameaça com uma condição melhor, porque você olhou, identificou e buscou reduzir o impacto disso na sua empresa. Isso vai te deixar melhor, vai te deixar mais preparada para crescer em vendas. Então é muito por isso que é importante de vez em quando falar de problemas, de riscos, de ameaças, mas é para se preparar, nada além disso. Agora, não fazer isso, o que isso acontece se você não tiver esse olhar? Você pode ser pego de surpresa, e aí a correção de uma surpresa dessa fica mais complicada. De novo, eu vou voltar ao exemplo do que a gente viveu esse ano, está vivendo ainda, mas queremos crer que o pior já passou, né? Mas o momento do fechamento do comércio, claro, era uma ameaça que, poxa, não sei, você ouve aqui ali que alguém já tinha anunciado que isso ia acontecer, mas assim, de verdade, poucos sabíamos, né, do que poderia acontecer. Difícil prever. Agora a gente já está vivendo uma situação, a gente já passou por uma situação dessa. Vamos tentar ficar preparados sem ter que viver uma outra crise dessa, sabe? Vamos tentar aproveitar, vamos tirar aprendizados de toda essa dificuldade que todos nós enfrentamos esse ano. Não vamos deixar de olhar para possíveis problemas, tá? Não vamos deixar de olhar para possíveis problemas. Bom, a essa altura você pode ter pensando, ai, não, mas isso é complicado, eu não vou conseguir. Poxa, como é que eu vou identificar isso? Isso vai gerar despesa? Não, não vai. Todo o conteúdo que eu trago aqui, e eu sempre reforço, tá? Eu quero trazer esses conteúdos para vocês de forma descomplicada e
tudo que eu falo para vocês, todas as medidas que eu trago para vocês aqui, vocês podem implementar sem precisar investir mais. Financeiramente, você vai investir seu tempo. É uma notícia boa, uma notícia ruim, porque eu sei que o seu tempo, assim como o meu, é curto, a nossa vida é super corrida, mas, poxa, tem que colocar um tempinho aí. O seu investimento é só tempo, energia sua, não é investimento financeiro, tá? Não vai gerar despesa extra. É parar, pensar, identificar e se preparar. E eu recomendo, escreva, anote, porque são informações que você vai reunindo e elas vão ser sempre úteis, tá? Então, não é complicado. E não gera despesa extra, você não precisa investir mais além daquilo, além do que você já tem, porque eu digo e repito, existe um grande potencial dentro do seu negócio que vai te levar para o crescimento em vendas sem necessidade de investimento adicional. Essa é a minha bandeira, é assim que eu trago. Então, eu estava pesquisando uns temas, né? Eu estava explorando segunda-feira, na live de segunda-feira, como conquistar novos clientes. E eu trouxe uma forma, um passo a passo, sem necessidade de investimento, dentro da sua empresa, de como você vai conquistar novos clientes. Quem não viu, quiser ver, tá publicada essa live de segunda-feira, novos clientes. Se você experimenta depois, se você pesquisar como conquistar novos clientes, se você pesquisar na internet, as soluções que normalmente vêm invista não sei o que, e faça isso, e faça aquilo, e anuncie, e faça uma campanha, sempre envolvendo investimento. E eu gosto de trazer soluções para vocês que não envolvam investimento adicional antes. Antes de você investir, tem recursos dentro da sua empresa que você vai poder usar para melhorar o seu resultado em vendas. É isso que eu trago para vocês, é essa busca interna. Ou, como eu gosto de usar o exemplo também, que eu adoro, é o caso do nosso telefone. A gente provavelmente está aqui se comunicando pelo nosso smartphone. E, olha, certeza que a gente não usa todos os recursos que estão dentro dos nossos celulares, a gente não usa. Assim é a nossa empresa, a minha empresa, a sua empresa, por isso, antes de pensar em despesas de outros investimentos, vamos explorar o que tem dentro, tá? A sua capacidade e o que já tem dentro do seu negócio. Então, não é difícil, não gera despesa extra, e eu vou deixar aqui uma dica prática para você hoje, que o tema é como identificar ameaças para se preparar. Então, hoje a minha dica prática é a seguinte, que eu também é o meu método para simplificar esses conteúdos. Vamos escolher um tema, uma ameaça, um risco, hoje. Então escreve, anota no caderninho, anota no celular. Pense no seu negócio. E vamos dizer que esse ano a gente teve um prato cheio de ameaças para identificar. Mas enfim, eu tô rindo, mas é porque foi um ano, ufa, o ano então foi, parece até que já acabou, né? Ainda não acabou, mas enfim. Pense em uma ameaça ou um risco, algo externo ao seu negócio que pode atrapalhar o seu crescimento em vendas, tá? Externo, não é um problema interno, não são questões internas do seu negócio, externo. E de que forma, tá? Mas exercita, faz isso porque é uma forma de pensar. E eu te garanto, você vai achar uma, vai querer achar outras. Então, dica de hoje, identifique uma ameaça, um risco externo, não dentro da sua empresa, fora da sua empresa, e de que forma você pode se preparar, se prevenir para reduzir o impacto desse risco no seu negócio. É a dica de hoje, é um deverzinho para você, é uma tarefa, mas é uma para você exercitar essa forma de pensar, identificar e escreve qual é a ameaça que está me rondando, para que risco eu preciso me preparar e de que forma eu vou me preparar, escreve. Tá? Se tiver dificuldade, lembra do exemplo das nuvens, da chuva. Você vai sair de casa, você olha pela janela, vai chover,
Levo guarda-chuva? Vou me preparar? Que roupa eu vou colocar? Se eu vou mais agasalhada, menos agasalhada e tal? Por causa da chuva ou por causa da temperatura? O raciocínio é esse. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando você exercitar isso, vai ficar um pensamento automático no seu dia a dia. Você vai ficar antenado com esses riscos que estão rondando, que podem rondar o seu negócio, e vai ficar natural você pensar, então eu vou me prevenir assim. Que é um outro exemplo, se você por acaso recebe um comunicado da companhia de energia que haverá uma manutenção e você vai ficar sem energia elétrica por um período tal, ou como a gente viveu há uns 2 anos, eu acho, racionamento de água, enfim, identifica e se prepara, porque quando você é avisada que vai ter interrupção de energia, você não se prepara. Quando você é avisado que virá interrupção do fornecimento de água, você não se prepara. É a mesma coisa para o seu negócio. É repetir no seu negócio aquilo que a gente faz no dia a dia, naturalmente, para se prevenir dos impactos que esse risco, que essa ameaça vão trazer, essa ameaça vai trazer para o seu negócio. Topa fazer isso? Que tal? Assim, você testa essa forma de pensar e segue os meus vídeos, porque você vai ver esses assuntos todos se encaixando e você trilhando o caminho para o crescimento em vendas. É isso que eu desejo para você. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Lembrando, toda segunda e quarta-feira, meio-dia, eu estou aqui. Eu trago um tema que vai te levar ao crescimento em vendas, que vai acelerar suas vendas de forma prática. São soluções para você implementar hoje. E eu espero vocês aqui. Mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas, qual a sua maior dificuldade, eu posso trazer esse tema para te ajudar para explorar aqui, tá bom? Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui acompanhando. Eu sei que a nossa vida, a sua vida, assim como a minha, é super corrida, então eu fico muito feliz de estar aqui com você e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!